Tudo começa quando Álvaro fala para Augusto que Renata não vai aceitar ir viver com ele na fazenda, mas Augusto está super interessado na moça, e fala que para tudo tem um jeito, e garante que vai convencê-la a ir morar nos vinhedos. No hospital, Regina pergunta para Inês e Isidro como Andrezinho está, e eles falam que o menino dormiu, mas que estão bem preocupados com ele. Mas Regina fala para eles ficarem tranquilos e diz para a amiga que vai ficar ali com ela, mas Inês quer que ela vá à festa dos Monterrúblios, mas Regina diz que não vai, e que vai ficar com a amiga, assim como ela a apoiava quando perdeu sua filha. Enquanto isso na festa, Jerônimo começa a insinuar para Roberta que não é suficiente para ela porque está endividado. Mas ela fala que isso é temporário, e que ele vai conseguir reconquistar suas coisas, mas Jerônimo diz que talvez isso não aconteça, e pergunta se por acaso o dinheiro é mais importante que o amor, mas Roberta fala que amor em primeiro lugar é coisa de novela. E então Jerônimo começa a contar sobre um homem que ele conheceu, e fala que ele amava muito uma mulher a ponto dele tirar a própria vida. E ela acha desnecessário dizendo que era melhor ele arrumar outra, e então Jerônimo fala que sim, mas que ele amava demais, e quando vai dizer quem era, Gonçalo começa a falar no microfone e atrapalha o assunto dos dois. Logo em seguida, ela pergunta o que ele iria dizer. Mas Jerônimo furioso resolve sair dali e Roberta fica sem entender nada. Gonçalo começa seu discurso, e agradece pela volta do filho. E então chama Matias lá no palco e pede para todos aplaudirem ele. Enquanto isso, Jerônimo está no banheiro, e pensa que não pode desmascarar Roberta, e que Matias e Gonçalo não merecem esse escândalo, e então terá que arrumar outra forma dela pagar, sem que envolva pessoas inocentes. No povoado, Carlos comenta com Matilde e Lázaro sobre como a fazenda é maravilhosa e tem muito potencial para importar para outros países, e agora entende o porquê Augusto tem tanto interesse em comprar. Então Matilde pede para ele convencer seu patrão de não vender, e Carlos fala que vai tentar, mas que aquele lugar traz muitas recordações para Jerônimo, e não sabe se vai conseguir convencê-lo. Por outro lado, Regina conversa com Clara ao telefone, e conta que não vai na festa de Gonçalo, porque está no hospital com Inês. Então Clara pergunta o que o menino tem, e ela fala que espera estar errada, mas acha que é leucemia, e então pede para a mãe rezar por Andrezinho. Carla pergunta como vai ficar a viagem dela com Antônio, e Regina fala que ele vai precisar entender, mas que ela não poderá viajar. Enquanto isso na mansão, Renata encontra Jerônimo, e fala que eles precisam conversar, mas ele diz que não tem nada para falar com uma mulher mentirosa, e que seduz e beija os homens tendo compromisso com outro, mas Renata fala que ele precisa ouvir a explicação dela. E então Serena chega e percebe que os dois estão conversando, e então resolve voltar. Jerônimo fala que não quer ouvir nada, e então devolve a pulseira de Renata e vai embora. Lá fora, Serena fala para Roberta que ouviu Renata e Jerônimo conversando, e ela fica querendo saber se a irmã estava dando em cima dele. Mas Serena fala que não sabe e só foi avisar. Então Roberta chama ela para ir até lá, elas entram, mas não encontram os dois. E então Roberta fala que mata a irmã se ela estiver tentando alguma coisa com Jerônimo. No quintal, Constância encontra Jerônimo e ele diz que já vai embora, mas ela pede para ele conhecer seu marido. E então fala sobre Regina e Inês não terem ido, e Jerônimo conta que elas não receberam os convites. Enquanto isso, Renata chega em seu quarto e lamenta porque Jerônimo não quer saber mais nada dela. No hospital, Inês se desculpa com Regina,
dizendo que por muitas vezes disse que ela estava se ocupando demais procurando pela filha, mas confessa que por um minuto imaginou que poderia perder seu filho e ficou desesperada, e fala que admira muito a amiga por ser tão forte. De volta à festa, Constanza apresenta Jerônimo para Honório, e ele fala que já está indo embora, mas Roberta chega e então Matias pede para ela levar ele para dançar ou beber para não ir embora. Em seguida, Constanza conta que Regina e Inês não foram à festa porque os convites não chegaram para elas, e então Josefina fala que essas coisas podem acontecer, e que o destino quis assim. Então Constanza fala que o filho de Inês passou mal. Enquanto isso, o doutor fala para Adriana que a doença da mãe dela é maligna, e ela fica desesperada perguntando se ela vai morrer, e o médico diz que ela tem pouco tempo de vida. E então a garota fica apavorada e Regina se aproxima perguntando se pode fazer algo por ela. E nesse meio tempo, Matias encontra com Renata e diz que quer ficar o tempo inteiro perto dela. E então ela vê Jerônimo e Roberta e comenta que ele ainda está lá. E então Matias fala a ele que iria ir embora, mas que Roberta o convenceu a ficar, e chama ela para se juntar a eles. No povoado, Augusto recebe a notícia de que Carlos sabe sobre vinhedos. E então ele fica furioso dizendo que ele pode fazer Jerônimo mudar de ideia sobre a venda. E então fala que precisa que Alfonsina fique de olho em tudo. Por outro lado, Álvaro olha Carina dormir, e então fala que ela é uma boa esposa apesar dele dizer que ela é péssima porque eles não tiveram filhos, e fala que acha que não a merece, e que não conseguiu amá-la o suficiente por causa disso. Enquanto isso, Josefina fala ao telefone com seu comparsa, e pede para eles se encontrarem no outro dia bem cedo, e diz que tem urgência, e que não pode esperar mais. E nesse meio tempo, Carlos está olhando o cordão com a inicial de Roberta, e torce para Jerônimo não fazer nenhuma loucura. Na festa, os casais estão sentados juntos, e Roberta conta que eles guardaram segredos sobre estarem saindo, e então ela resolve ir ao banheiro. E Matias fala que vai pegar bebida, e Renata e Jerônimo ficam sozinhos, e então ela tenta convencer ele de que não é mentirosa, mas Jerônimo não quer saber, e ela continua insistindo. Então Matias volta e acaba com o assunto. Por outro lado, Diego está ao telefone com Roberta dizendo que em breve vai chegar com a surpresa de Renata, e então Josefina se aproxima da filha e ela conta que a mãe vai ficar super orgulhosa dela, porque a surpresa de Renata já está chegando, e então Josefina fala que esse é o momento para Roberta fisgar Matias, para elas continuarem com suas posições na família Monterrubio. Mas Roberta fala que nisso a mãe não pode contar com ela. E então vai embora deixando ela furiosa. No hospital, Adriana agradece a Regina por estar aconselhando ela mesmo sem a conhecer. E então Regina fala que só Deus sabe o que realmente vai acontecer com a mãe dela. E Adriana fala que vai ficar sozinha no mundo, porque não conheceu seu pai. E Regina fala que conhece a dor dela. E conta que quando tinha mais ou menos a idade dela ficou viúva, e em seguida roubaram sua filha, e que já tem anos que ela procura por essa menina. Na festa, todos estão se divertindo, quando de repente um helicóptero começa a sobrevoar o pátio, e então um monte de papel começa a cair no chão, e todos começam a pegar, e então ficam olhando para Renata, que está sem reação. Enquanto isso no hospital, Adriana vai ver sua mãe e fica apavorada, e então Regina consola dizendo que na manhã seguinte ela vai ver as coisas com mais clareza, e então a garota agradece pelo apoio dela e pergunta seu nome, e ela fala que se chama Regina e que está ali para o que ela precisar.
De volta à festa, Josefina vai para cima de Renata dizendo que ela é uma qualquer, mas a garota se defende dizendo que aquela foto é montagem, mas ela não quer saber e mete um tapão na cara dela. E então Matias vem defender a namorada. Gonçalo fala para Renata entrar em casa, mas ela fala que não, e que vai dizer diante todos que aquilo não é ela, mas o pai insiste dizendo para ela entrar, e Renata fala que é inocente, e depois se desculpa por acabar com a festa e entra em casa. Roberta se desculpa com Jerônimo pela cena toda da irmã, e ele diz que não tem problema. E então Gonçalo manda Roberta também ir para dentro. E Jerônimo fala que vai embora. Ele vai se despedir de Gonçalo. Depois fala com Matias. E ele defende a namorada dizendo que ela é a pessoa mais honesta que ele conhece. E Jerônimo diz que espera que ele não esteja enganado. E enquanto isso, Renata chega em seu quarto e não se aguenta em pé de tanto chorar. Lá fora, Constanza está arrasada dizendo que aquilo é um absurdo, e Honório garante que vai investigar quem está por trás daquilo, e Constanza sente muita pena da sobrinha e garante que confia nela e sabe que é inocente, e Honório concorda garantindo que isso não vai ficar assim. Por outro lado, Roberta chega no quarto da mãe e pergunta o que ela achou da surpresa, e então Josefina fala que foi uma ótima ideia e que está muito orgulhosa dela. E comenta que Roberta é muito parecida com ela. De volta ao quintal, Gonçalo pede para Honório despedir os convidados porque a festa acabou, e ele pede para o cunhado não ficar tão estressado com aquilo, porque é tudo mentira. E garante que vai investigar quem são os responsáveis por aquilo. E Gonçalo fala que a imagem de sua filha não pode ficar manchada daquela forma. E então pede para o cunhado investigar a fundo até encontrar quem fez aquilo. Logo depois, Matias chega no quarto de Renata e fala que está do lado dela. E Renata pergunta se ele realmente acredita nela. E Matias garante que sim. E então Roberta chega dizendo que o pai deles está chamando, mas Renata fala que prefere conversar amanhã. Porém Matias fala que do jeito que ele não vai querer esperar, e então Renata concorda, e Roberta fala para eles não demorarem muito, porque Gonçalo está furioso. Logo em seguida, Roberta fala com Diego ao telefone dizendo que tudo saiu perfeito. E ele quer saber se alguém desconfia que foi ele, mas Roberta garante que não, porque se Gonçalo desconfiar disso eles estariam ferrados, e Diego fala que ela precisava pagar pelo desprezo que deu a ele. Mas pergunto por que Roberta quis fazer isso com a irmã, e ela fala que a odeia, e que Renata sempre quis ser melhor do que ela e precisava pagar. Enquanto isso no quarto, Josefina está fazendo seu teatro, se fingindo de muito abalada pelo que acabou de acontecer, e fala para Gonçalo que não sabe aonde errou na criação de Renata, mas o marido fala que não foi culpa dela, mas diz que eles precisam ir falar com a filha. E nesse meio tempo, Diego paga o piloto pelo serviço, e fala que tem um pouco a mais para ele se esquecer quem o contratou. Na mansão, Gonçalo pede para Matias esperar porque ele e Josefina precisam conversar com Renata. E então eles se reúnem e Gonçalo reclama com a filha pelo que aconteceu. E ela tenta se defender dizendo que não sabe quem fez aquilo. E Josefina se aproveita para dizer que a filha não tem um bom comportamento. E que encontrou ela beijando um rapaz, e que estava saindo com um dos empregados de seu pai. Mas Renata garante que tudo isso tem uma explicação, e tem certeza que as coisas não vão ficar assim, e Gonçalo garante que vai investigar, mas Josefina fala que a reputação da família já foi por água abaixo, e então Renata fala que se não achar o culpado vai embora da família para eles não se sentirem envergonhados.
Ela resolve subir para seu quarto, e então vê Matias olhando novamente o papel que jogaram na festa, e fica decepcionada. Por outro lado, Jerônimo chega em casa e olhando uma foto de Rafael fala que o irmão era louco por Roberta, e que agora ele não consegue tirar Renata da cabeça. Então furioso fala que os dois acabaram envolvidos com as irmãs Monterrubios, duas irmãs que não valem nada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.